Boa tarde a todos, eu me chamo Tiago, sou técnico aqui do Núcleo de Telesaúde Bahia. Vamos iniciar o web de hoje com o tema Projeto Terapêutico Singular e Síndrome Congênita associada ao Zika vírus na atenção básica. A palestrante convidada de hoje é Fernanda Reis, terapeuta ocupacional da área técnica em saúde da pessoa com deficiência, mestre em saúde pública e pesquisadora do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA no projeto Desenvolvimento Infantil na Comunidade, que atua com criança com síndrome congênita associada ao Zika vírus. Vou passar a palavra para a palestrante e desejo a todos uma Olá pessoal, boa tarde. Eu agradeço a Tiago e aos componentes aqui, da Diretoria de Atenção Básica aqui pelo apoio e pelo convite. É um tema que a gente vem recebendo, uma demanda de necessidade de discussão, de aperfeiçoamento. Por se tratar de quase 2 temas, a gente acabou fazendo um ajuste na apresentação para conseguir contemplar essa discussão tanto do projeto terapêutico singular do PTS, como a síndrome congênita, discussão sobre cuidado às famílias, as crianças e famílias que têm a síndrome congênita do Zika. E apontar que eu acho que a apresentação, nesse sentido, ela vai trazer os pontos importantes, a gente não pôde aprofundar os aspectos, mas estamos abertos aí também, tanto para trocar após a apresentação, como estamos disponíveis, junto com o pessoal do Telesaúde, para tirar dúvidas posteriores e discutir casos específicos, enfim, já abrindo aí, colocando a gente à disposição. Todos veem a apresentação? Dá para ver se a apresentação está ok? Então, vou iniciar, com essa fala. Como o Tiago falou, eu trabalho aqui na CESAB, na área técnica saúde da pessoa com deficiência, e a explanação que eu vou fazer hoje, ela tem vou tentar abordar alguns conceitos integradores, do projeto terapêutico singular, como complexidade, vulnerabilidade, singularidade e coprodução, mas tentando também fazer um diálogo sobre como fazer, Essa é uma apresentação adaptada. Inicialmente, eu construí essa apresentação com uma outra colega, chamada Fernanda Rebouças, psicóloga, e a gente, o esqueleto inicial dessa apresentação, a gente apresentou no Congresso Nordeste de Medicina de Família e Comunidade. E intercalando com essa apresentação sobre o PTS, eu vou trazer um exemplo, que é um caso guia, que é um caso fictício, produzido pelo projeto DICA da UFBA, que é o Projeto de Desenvolvimento Infantil na Comunidade. Esse caso guia, ele foi construído para um curso voltado para a atenção básica, que aconteceu de outubro a dezembro de 2017, aqui em Salvador, e eu intercalei a apresentação de PTS com alguns elementos do caso guia para a gente poder dar mais sentido e exemplificar melhor como pensar um projeto terapêutico singular para essas famílias e para essas crianças. Inicialmente, apresentar para vocês esse caso, que a gente apelidou a criança que tem a síndrome congênita de Esperança, e esse caso, eu vou trazer só alguns pontos, o caso é muito maior, e aí eu trouxe aqui um resuminho dos principais componentes, dessa família. Então, a agente de saúde, eu vou ler, a agente de saúde Felicidade, ela trabalha na Unidade de Saúde Maria Filipe há 13 anos, ela estava andando na área e verificou a chegada de uma nova criança na sua área. Essa agente de saúde, ela bateu na porta e conheceu Liberdade, que é uma das chefes da família. E aí, no cadastro da família, Felicidade, ela descobriu alguns
a caracterização, né? Quem eram essas pessoas que faziam parte dessa família. Eu vi que tem muita gente da atenção básica, então acho que vocês vão se identificar um pouco aí com esses componentes dessa família que tem muito a ver com pessoas que a gente recebe no território, com muitos casos, né, que a gente vê na atenção básica. Então, o pai é inocêncio, ele é fumante, hipertenso, está acima do peso, faz uso de álcool nos finais de semana, teve uma breve internação há 10 meses por pressão alta devido ao estresse. Ele não tem parentes nessa cidade, né, nessa área e nessa nova cidade que eles chegam, dessa unidade de saúde, Maria Felipe. Liberdade era manicure, ela parou de trabalhar quando a filha nasceu. A última filha, né, essa de 1 ano e meio, ela faz uso de plantas medicinais e não refere nenhuma doença. Quando a gente de saúde questionou sobre se ela já fez alguma vez tratamento psiquiátrico, ela riu e disse que não, mas que já isso podia acontecer. Em sequência, ela deu um sorriso que demonstrava nervosismo e a gente comunitária ficou só com essa primeira impressão. Ela também não tem parentes nessa nova cidade. Tem 2 crianças na casa, Lua, de 7 anos, e Sol, de 3 anos. Elas não estão na escola, elas estavam estudando na outra cidade, né? E ainda vão tentar uma vaga na escola do bairro. No bairro que ela morava antes, né? Não tinha unidade de saúde. E Liberdade não se lembra da última vez que as crianças tomaram vacinas, né? Felicidade pediu o cartão das crianças, mas a mãe ela não encontrou nas caixas de mudança, mas se comprometeu em procurar. A criança que tem 1 ano e meio, Esperança, ela tinha síndrome congênita do Zika, detectada no nascimento. A mãe não se lembra de ter tido Zika, mas o seu esposo teve alguns meses antes de ela engravidar. Só começou o tratamento quando a criança tinha 6 meses, né? Primeiro foi a fisioterapia, depois conseguiu fonoaudiologia e terapia ocupacional. Mas agora está sem fazer nenhum tipo de tratamento, né? Quando Felicidade foi visitar a casa, ela estava deitada em um quarto escuro, sem brinquedos e virada para uma parede. Então, esses são os componentes da família, né? Uma primeira caracterização, a primeira fotografia. E geralmente os agentes de saúde, quem trabalha na atenção básica, tem essa primeira visão do caso, né? Entendendo os componentes, quem é cada pessoa e compreendendo, né, suas relações de saúde e suas relações também sociais. Em relação à criança que tem a síndrome congênita do Zika, é interessante trazer, né, que até então elas não têm dados do pré-natal, então como foi o pré-natal dessa criança, mas sabe que só descobriu que tinha síndrome congênita, né, no nascimento. A mãe não teve sintoma de Zika, mas a gente sabe que muitos casos de Zika, eles são assintomáticos, mas o esposo teve, né, que é um aspecto para a gente pensar também em relação à transmissão, né, sexual do vírus. E também aí o atraso, né, da criança que começa a fazer o tratamento só já quando tinha 6 meses, né? Então tem um tempo aí de um processo de estimulação que também foi perdido. E aí, para começar, né, esse é o primeiro panorama do caso, e para começar a conversar sobre o caso, aí eu vou introduzir o primeiro conceito, né? Quando a gente pensa em projeto terapêutico singular, que é o conceito da complexidade. Algumas vezes a gente recebe um caso que é complexo e que geralmente aparecem essas perguntinhas aí que vocês estão vendo, né? Eu não sei por onde começar. Esse caso é muito complexo, precisaria de um serviço inteiro só para atender essa família. Ou como cuidar de tanta gente e tanto problema ao mesmo tempo, né? Então, algumas vezes a equipe de saúde, ela se vê diante de um caso que tem muitas necessidades, né? Então, não sei se eu lido com o pai que é hipertenso, não sei se eu lido com a mãe que começa a apresentar sinais, né, de um sofrimento psíquico, não sei se eu abordo o cuidado das crianças, enfim. Alguns casos, eles são realmente complexos e que é um desafio para a atenção básica sobre como lidar com esse caso, né? E aí, discutindo essa perspectiva da complexidade, a gente pensa, né? Por muito tempo, a resposta, né, era dividir para compreender. E a gente hoje também se pergunta, né? É possível integrar para resolver? Então, ao invés de eu pensar o estresse do pai, com o sofrimento da mãe, com a condição das crianças, eu posso pensar uma integração, né, de olhar para essa família como um todo
para resolver, né, para ajudá-las. Hoje a gente já discute, né, muito o limite das intervenções disciplinares focalizadas e restritas ao indivíduo. E aí, quando a gente pensa a atenção primária, a gente pensa a saúde da família, a gente entende que as ações elas precisam ser mais ampliadas, né? Então, os projetos terapêuticos singulares, eles precisam pensar em uma perspectiva ampliada, acontecer em uma perspectiva ampliada. E para isso, há a necessidade de o acionamento de distintos saberes, disciplinas, papéis e habilidades, né? Acho que esse é um aspecto importante para trazer, porque nem sempre a melhor condução vai ser daquela pessoa que tem mais conhecimento, né? Mas em algum momento abordar uma questão, né, de sofrimento psíquico pode ser mais fácil para um agente comunitário do que para uma médica. Ou abordar uma situação de inclusão ou de violência mais fácil para uma enfermeira do que para uma terapeuta ocupacional, né? Então, a gente tem que pensar que, em alguns momentos, a gente vai precisar acionar, né, outras habilidades que não só aquelas referentes à própria categoria profissional. Então, vou dar um exemplo. Algumas vezes a gente discute um caso complexo na atenção básica e vai pactuar como é que vai ser uma intervenção em uma visita domiciliar conjunta, por exemplo. E nessa visita domiciliar a gente diz, alguém tem que fazer o papel de bonzinho, alguém tem que fazer o papel de ser mais duro, mais firme, né? Alguém precisa fazer o papel de sair com tal pessoa da família para que eu possa conversar com outra pessoa da família, né? Então, há um jogo combinado de como essa família vai ser abordada e quem pode assumir qual o papel, né? Isso é muito importante e a gente vai ver mais na frente a importância da distribuição de papéis na construção dos projetos terapêuticos singulares. Ops, passou 2. E aí, quando a gente pensa esse caso complexo, a gente entende que esse caso complexo ele exige um projeto terapêutico singular. E a maior parte dessa apresentação ela vai estar baseada nessa dissertação de mestrado que tem aí na fonte, que é de Gustavo Nunes de Oliveira, sobre projeto terapêutico singular. E é muito legal que ele traz, assim, que o que seria um caso complexo, né? Que, em geral, quando a gente destaca um caso, né, para a formulação de um projeto terapêutico singular, esse caso destacado dos demais, né, ele já acontece porque já houve investimento da equipe na problemática, na situação, e não teve um resultado esperado. E esse é o modo mais comum de definição do caso complexo, ou seja, aquele caso em que a gente não conseguiu fazer aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, né, de abordagem, as situações mais comuns da atenção básica, esse pode ser definido como um caso complexo. E para uma necessidade complexa também, uma resposta complexa, né? Então, a gente, para responder a um caso complexo, a gente também precisa lançar mão de coisas que não necessariamente a gente vai fazer para todo mundo, ou que não está tão comum no dia a dia, né? Como ofertar outros tipos de contatos, encontros, momentos de conversa, no serviço, na rua, no domicílio, para compreender o contexto e criar um vínculo, né? Então, não dá para eu abordar um caso complexo só com uma consulta a cada 6 meses ou uma consulta anual, né? Esse caso ele vai precisar de um investimento maior, de um plano, né? De um plano de cuidado. E essa abertura, ela não se configura só como uma questão assim do politicamente correto, né? É uma questão técnica, né? Para abordar esses casos, a gente precisa estar próximo. Só a partir dessa aproximação técnica, vincular, é que a gente pode ter uma melhor capacidade de análise e de visão estratégica de como lidar com esse caso, né? Quais vão ser as possíveis saídas para esse caso. E aí, voltando para o caso de Esperança, né? Vou ficar sempre fazendo esse bate-bola. Então, a agente de saúde e felicidade foi na casa, fez o cadastro da família, conheceu de forma geral a família, as necessidades da família, e levou a discussão para a reunião da equipe verde. Na reunião da equipe verde, a enfermeira Flora, a médica Liz e os demais integrantes da equipe do NASF ficaram sabendo da história de Liberdade e da sua família. E assim começaram
a construção do projeto terapêutico singular, elencando as primeiras condutas, né? Então, a gente vai ver que na construção de um projeto terapêutico singular, a cada discussão há uma nova proposição, né? E por isso que esse projeto ele é dinâmico. Ele não acontece uma vez, coloca no papel e depois você só vai pegar dali a 1 ano ou dali a 2 anos, não. Ele vai estar em constante aprimoramento, né? Adaptações, e fazendo adaptações e atualizações. Então, a primeira conduta da equipe, né, que a equipe traçou, era entrar em contato com a vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde para informar que chegou essa criança com síndrome congênita na área, né, ver se ela já tem um cadastro, né, no RESP, ou se há necessidade de notificar essa criança, e atualizar as informações sobre essa família, né. Esse é um aspecto muito importante, porque o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde e os distritos sanitários, né, nos municípios que têm distritos, eles monitoram essas crianças. Então, a informação de uma mudança de lugar, de município ou de endereço dessas crianças é fundamental, né? Essas crianças, elas são notificadas, elas precisam ser monitoradas. Então, chegou uma criança com síndrome congênita na área, entra em contato com a vigilância, faz a notificação e vê tudo o que é necessário de atualização dessas informações sobre essa família. Posteriormente, a equipe pensou em fazer uma visita domiciliar, né, que poderia ter o foco de conhecer a história, conhecer as necessidades da família, buscar informações sobre as condições de saúde das crianças, os exames, os relatórios, né, e aí ver o que tem no relatório, o que não tiver no relatório, entrar em contato com a Secretaria de Saúde do outro município, ver quais foram as condutas feitas com essa criança, e também das orientações de estimulação da criança, já que a agente de saúde já trouxe que a criança estava num quarto escuro, deitada na cama, voltada para a parede, né? Então, essa criança, essa família, ela precisa de orientações sobre como lidar com a estimulação dessa criança, né? E também estimular a participação da família nos grupos ofertados pela unidade, né? Entender que a família tem diferentes necessidades e que a unidade já dispõe de ações, né? De atividades e de ofertas de cuidado, né, que essa família pode participar. Eu acho que talvez tenha cortado, deixa eu ver se está E também a equipe pensou em realizar um encaminhamento, né, da criança para um centro especializado em reabilitação, já que essa criança, desde que mudou de cidade, ela não está fazendo, né, o seu processo, né, de estimulação precoce. Orientar que Liberdade, né, procure a diretora da Escola Municipal Horizonte, onde a equipe verde faz o programa Saúde na Escola, para pensar na matrícula das crianças. Eles elencaram também a necessidade de discutir com o Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, sobre a possibilidade, né, do benefício de prestação continuada e do passe livre para a família. E também pactuaram que na próxima reunião eles iriam discutir o caso, para acompanhar, né, como é que tinha se conduzido essas pactuações e também para definir o profissional de referência, né? Isso a gente vai discutir um pouco mais à frente. Então, a partir desse momento, a família chegou, mas não só tem mais a unidade de saúde da família Maria Filipa na jogada, né? Já entra o CRAS, que é o CRAS Bosque Encantado, e a Escola Municipal Horizonte começam também já a entrar na assistência a essa família. Acho que repetiu. Não repetiu, desculpa. E aí, quando a gente começa a ver a postura da equipe na condução desse PTS, a gente percebe que essa condução que o PTS traz, ela exige uma mudança na produção do cuidado, né? Então, o profissional de saúde, ele pode ser, ao mesmo tempo, o operador do cuidado, ou seja, aquele que vai ofertar assistência, mas também o gestor do cuidado, ou seja, aquele que vai gestar os elementos que são necessários, né, que vai gerir os elementos que são necessários para que aquele cuidado seja um cuidado integral. Então, a equipe já visualizou que para assistência integral daquelas crianças, elas precisam estar na escola. Para assistência integral daquela família, ela precisa de benefício. Então, ela precisa acionar outros atores da rede para dar essa ação integral, né, esse cuidado integral.
E também, como a Oliveira coloca, né, há um deslocamento do objetivo, né, de cura da norma ideal para a emancipação, né, pensando em uma nova projetualidade, uma nova produção de vida na invenção de saúde. Então, as primeiras condutas, elas não giram só no foco da doença, né, de como é que a gente vai lidar com essa doença, até porque ali a gente tem vários sinais de agravos na família e a gente tem uma condição, né, que é a condição de deficiência. A deficiência, ela não é uma doença, ela é uma condição, até porque não existe cura para isso, né? Então, as crianças, elas apresentam uma condição de deficiência. E aí, por isso que é preciso pensar em como essa família pode encontrar novas possibilidades de vida a partir dessa condição que ela se encontra agora. E aí, introduzir nosso segundo conceito, né, que é o conceito de vulnerabilidade. Algumas vezes a gente escuta essas palavras aí, essas frases, essas falas, né? Essa pessoa está em risco, as compreensões que ela tem limitam as possibilidades de cuidado. É impossível ter saúde nessas condições. A gente se sente muito impotente diante dessa situação. Não dá para a saúde responder por tudo. Então, essas são frases comuns, né? Diante de um caso em que a gente visualiza a questão da vulnerabilidade. E aí é muito importante pensar que vulnerabilidade não tem a ver só com pobreza, né? Algumas vezes a gente associa a vulnerabilidade com pobreza, sim. Pessoas pobres podem estar em uma condição vulnerável. Mas o conceito que a gente traz de vulnerabilidade é pensar a vulnerabilidade como resultado da interação de um conjunto de variáveis que determina maior ou menor capacidade dos sujeitos de se protegerem de um agravo, constrangimento, adoecimento ou situação de risco, né? Então, essa é uma balança muito interessante que ela traz uma balança da vulnerabilidade, né? Que pensando os fatores de risco e os fatores de proteção. Isso é muito importante para a gente elencar num PTS, né? Quais são os fatores que aumentam a vulnerabilidade e quais são os fatores que diminuem a vulnerabilidade. Isso porque algumas vezes a gente vai poder intervir muito mais nos fatores que protegem a família do que nos fatores que as colocam em risco, né? Que influenciam negativamente. Então, é muito importante que a gente não vai poder fazer esse exercício aqui, mas de pensar a família que tem a criança com a síndrome congênita, que tem todas essas condições, quais são os fatores que trazem risco e quais são os fatores que trazem proteção. E aí, pensando, né, a vulnerabilidade, o PTS, ele tem de uma saída, o que ele tem de saída tem uma complicação, né, que ele tem, certo? Ao mesmo tempo, singular e coletivo. E por que a gente pensa que ele tem que ser coletivo, né? Porque ele demanda a articulação de uma rede de suporte que envolva atores familiares, comunitários, da rede de serviços intra e intersetorial, né? Então, quando a gente pensa essa necessidade de suporte, a gente pensa que as necessidades de saúde, elas são individualmente sentidas, né? Mas são biológicas e socialmente determinadas. Então, para a gente pensar, responder, né, a essas condições, na atenção a essas necessidades, elas precisam também ser satisfeitas socialmente. E aí, quando a gente fala dessa resposta, desse reconhecimento social dessas condições, a gente não está dizendo que a saúde vai responder por tudo, mas a saúde também não pode mais só colocar o aspecto social na anamnese, né? Só como uma condição que está ali num pano de fundo. A gente precisa pensar em como a gente vai intervir, ou então, mesmo que a gente não tenha como intervir, a gente precisa acolher. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma pessoa cujo problema de saúde mental tem origem no desemprego, a gente não pode negar o desemprego. Mesmo que a gente não possa dar um emprego para uma pessoa, a gente precisa pensar junto com ela. Quais são as possibilidades que você tem de retomar sua vida produtiva, laboral, de ter geração de renda, né? A gente não vai poder dar dinheiro para ninguém, nem emprego para ninguém, mas abordar esse elemento social implica responder a essa demanda que a gente recebe inicialmente como uma demanda de saúde, né? Que seria um sofrimento psíquico. Então, precisamos responder socialmente, né, a essas questões. E aí, vamos voltar para o caso.
Então, a agente de saúde conheceu o caso, levou para a discussão na reunião de equipe, e a equipe pensou uma visita domiciliar como estratégia. E aí é importante trazer isso aqui também. Algumas vezes, algumas equipes de saúde da família, ou a própria equipe de NASF, tem a sensação, né, a compreensão de que a visita domiciliar ela só pode ser realizada para aquela pessoa que não tem condições de ir na unidade. Isso não é verdade, né? A visita domiciliar, que é o atendimento domiciliar, ele é muito potente e ele tem potencial terapêutico para além, né, desses casos que a pessoa não pode ir na unidade. Então, por exemplo, Liberdade poderia ir na unidade, mas a equipe optou por fazer uma visita. Por quê? Porque a equipe precisava ter uma noção de quem era essa família. E aí, eles optaram ir para casa e ver quais são as condições dessa família, quem são essas crianças, cadê a criança que tem a síndrome congênita do Zika, quais são, eu preciso ver os exames, então, possivelmente os exames já vão estar lá. Então, a visita ela pode ser de uma resolutividade muito superior do que um atendimento nesse caso. Então, a equipe optou por fazer uma visita. E aí, quando a equipe, né, que é composta pela enfermeira, a médica e a agente de saúde chegou na visita domiciliar, a mãe, Liberdade, ela logo entregou os exames e a caderneta das crianças para mostrar para os profissionais. E aí a equipe, né, que tem uma visão da clínica ampliada, já entendia que ela não podia chegar lá na visita apenas olhando para os exames e perguntando todas as coisas sobre a criança que tinha síndrome congênita, ou sobre o cartão de vacina, ou sobre o acompanhamento das crianças. E aí o que foi que a equipe fez, né? A enfermeira Flora, ela pegou os exames, ela agradeceu, e ela informou que antes de olhar os exames, ela queria conhecer melhor Liberdade, né, a família. E a Liberdade se mostrou envergonhada, como se não esperasse aquela abordagem. Liz, que é a médica, então perguntou como tinha sido a mudança, dizendo na sequência, né, que havia se mudado fazia pouco tempo, que foi um caos na vida dela, que achou que ia perder até o cachorro no meio de tanta tralha. Né? Todas riram da forma como Liz falou e conversaram rapidamente sobre como era difícil mudar-se de casa. Essa intervenção, que algumas vezes pode durar 1 ou 2 minutos, né? Essa é uma intervenção com foco na clínica ampliada. Ela tem um poder de garantir um vínculo muito superior do que 10 minutos de conversa sobre um determinado tema, né? Então, você desconstrói a preocupação com a doença ou com a condição de saúde e começa a perceber que a família, né, entende que quem está ali, né, os profissionais de saúde que estão ali estão preocupados realmente com aquela pessoa, né? E aí, depois de conversar sobre isso, a médica analisou todos os relatórios e documentos, desde o pré-natal até o acompanhamento das 3 crianças. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está falando de caso novo, e principalmente quando a gente está falando das crianças que têm a síndrome congênita do Zika. Por quê? Porque essas famílias passam por muitos serviços. Elas passam por muitas entrevistas, por muitas pessoas interessadas por elas, e elas já são muito acessadas. Então, se a equipe consegue extrair informações dos exames, dos relatórios, isso diminui a quantidade de perguntas que podem ser feitas para a família, né? Então, essa é uma estratégia que a gente orienta também. Na visita, né, a equipe descobriu também que o pai, né, que é inocência, ele não ajuda nos cuidados da casa das crianças, tem um trabalho estressante, aí é bom a gente pensar na saúde do trabalhador, não só culpabilizar, né, as pessoas, né, pelas suas condições, mas também entender tudo como um filtro, né, de demanda que aparece na atenção básica. Liberdade, né, acha que o marido está sofrendo, mas avisa que não consegue ajudar e chorou muito durante a visita. Isso é um aspecto muito importante, porque para cuidar de crianças, a gente precisa cuidar dos cuidadores dessas crianças, né? São essas pessoas que vão formar a saúde mental, a educação, que vão nutrir, né, promover todo o desenvolvimento dessas crianças. Então, se a gente vê que os pais estão fragilizados, né, tanto Inocêncio como Liberdade, é preciso ofertar um cuidado para essas 2 pessoas. A equipe pegou uma cópia do relatório do centro de reabilitação para levar para a reunião do matriciamento com o NASF.
que tem fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, porque eles não entendiam, a equipe não entendeu alguns termos, né? E aí já trazer o papel do NASF, né? O NASF tem um papel diante dessas famílias, né? Tanto de matriciar as equipes, né? Pensando aí em orientações para habilitação, para estimulação, mas também de assistir essas famílias, né? Então tem um papel tanto da retaguarda, que é uma retaguarda pedagógica, como também o papel da assistência. E a gente vai ver um pouquinho mais do papel do NASF um pouco mais à frente. E nessa visita também foram ofertadas algumas orientações simples para a estimulação da criança, orientações que qualquer profissional de saúde pode dar. Então, orientaram deixar a esperança na posição de prono, que é aquela posição de barriga para baixo, com a ajuda de um recurso de baixo custo, que é chamado a calça da vovó, vou mostrar mais à frente. Então, é uma calça com enchimento que pode ajudar no posicionamento, para favorecer a simetria corporal e a estimulação da criança. Orientaram que tanto a mãe como as outras crianças possam brincar com esperança, né? Que seja ofertado brinquedos na linha média, estimulando o manuseio. A família também foi orientada a conversar com esperança, né? Durante os momentos de cuidado, de banho, de alimentação, de vestir, sempre explicando à filha o que estava fazendo, estimulando a ajudar quando possível, falando sobre as partes do corpo, sobre o que iria comer, etc., né? E aí, essa é uma orientação, essas orientações parecem muito simples, para crianças que não têm, né, nenhuma patologia. Mas a gente vê que as crianças que têm deficiência, elas precisam mais da estimulação e algumas vezes elas são menos estimuladas. Por quê? Porque a mãe acha que a criança não está ouvindo, ou que a criança não vai entender o que ela está falando. Então, ao invés de eu dizer, vamos colocar a calça, filhinha, eu não falo isso, eu simplesmente coloco a calça, né? E com uma criança que não teria deficiência, a gente poderia estar falando isso. Eita, vamos colocar na água, olha que água quente, olha que água fria, olha como isso é cheiroso, olha como isso não é cheiroso. Então, as crianças, de um modo geral, elas se desenvolvem e sendo estimuladas nesse dia a dia. E as nossas crianças que têm alguma deficiência, elas também precisam ser estimuladas nesse dia a dia. Então, essas 3 orientações são muito simples, que a equipe básica, né, de enfermeiro médico e a agente comunitária já tinham uma possibilidade de ofertar, porque elas já tinham também sido matriciadas pelo NASF, né? E aí, outro aspecto muito importante, né, na visita, no final da visita, a equipe deu uma data da consulta de puericultura para o acompanhamento, né, do crescimento e desenvolvimento das crianças. E já marcou essa consulta em conjunto com o NASF. E depois dessa visita foi definida que a profissional de referência desse caso seria a enfermeira Flora. E aí a gente parte para mais um conceito, né? Pensando no projeto terapêutico singular. Então, até agora a gente viu que o projeto terapêutico singular a gente precisa considerar a complexidade, a gente precisa considerar a vulnerabilidade e a gente também precisa considerar a singularidade. Então, é comum que a gente escute também essas 2 frases, né? No outro caso, a gente fez assim, mas com esse parece que não dá certo. Cada cabeça é um mundo, e isso dificulta o nosso trabalho. Então, a abordagem singular, ou seja, aquela abordagem que não dá para ser feita com todo mundo, ela exige mais da equipe, né? E aí é comum a gente ouvir essas frases na atenção básica. E aí a singularidade é a razão de ser do projeto terapêutico, né? Em função de um ser humano singular ou de um coletivo singular, é pensada a ação de saúde oferecida para alcançar o objetivo de produzir saúde. Afinal, não se trata igual o diferente, né? E é muito importante a gente pensar que esse termo singular, ele remete à diferença, ao contexto singular, que não é possível de reprodutibilidade. E por isso, né, menos sujeitos à captura, a serem capturados pelos processos padronizados que algumas vezes a gente oferta, né? Mas é importante ressaltar que esse contexto singular, ele não quer dizer que a gente está focalizando no indivíduo, né? A gente não pode fazer disso um recorte que descontextualize o indivíduo da sua realidade, não. A gente está colocando um foco
pegando uma lanterna, colocando um foco, mas entendendo que existe um foco e existe um contexto, né? Não é descontextualizar essa família da comunidade, dos processos sociais, não, é só focar para entender melhor e para poder cuidar. E aí as considerações, né, sobre a clínica que produz o PTS, né? Lá na frente, a gente tinha dito que era importante focar, né, na oferta do vínculo. Na visita, a gente viu que a equipe, ao invés de pegar logo os exames, quis mostrar uma preocupação com a família, quis entender qual era o contexto da família, daquela mudança de casa, daquela mudança de vida. E aí, Gaston Wagner Campos, ele aponta, né, que o vínculo é um recurso terapêutico, né? Então, é muito importante pensar que quando a gente está falando de vínculo, a gente está pensando que qualquer profissional da equipe de saúde deve participar, né, e pode participar ativamente e produtivamente desses projetos, né? Algumas vezes em CAPS é comum que a pessoa de referência seja um profissional junto com o porteiro, que é a figura que consegue acessar tal usuário, né? Então, algumas vezes, quem vai ter mais vínculo com aquela pessoa pode ser o agente comunitário, pode ser o fisioterapeuta do NASF, pode ser a enfermeira, enfim. Por isso que a gente sempre pensa em um profissional de referência, que esse profissional de referência, ele deve ser aquela pessoa de maior vínculo, aquela pessoa que vai ter maior responsabilização e aquela pessoa que vai ter a função de gestão do cuidado. Isso não quer dizer que as outras não tenham função também. Mas o meu pai sempre disse que o cachorro que tem 10 donos, ele morre de fome, porque um achou que o outro ia dar comida, né? Então, é muito importante que o profissional de referência, nesse caso, né, a enfermeira Flora, ela chegue na reunião da equipe e diga, atenção médica, na última reunião você ficou de ver tal coisa sobre esse caso. Agente comunitária, você ficou de acompanhar a família na escola, como foi? Fisioterapeuta, você ficou de fazer tal coisa. Então, é importante que alguém cobre o que o outro ficou de fazer dentro do PTS, né? E, geralmente, quem faz essa gestão é o profissional de referência. E aí, continuando, né, o caso. Então, a agente de saúde conheceu o caso, fez o cadastro de domicílio, discutiram o caso na reunião de equipe, a equipe fez uma visita domiciliar e amarrou para um atendimento compartilhado na unidade. Discutiram que quem seriam as pessoas melhores para estarem nesse atendimento. O atendimento também não dá para ser com todo mundo. Então, discutiram que seria a médica, o fisioterapeuta e a terapeuta ocupacional. E aí, chegando a família, né, lá na unidade, antes do atendimento, ali ainda na recepção, Lu e Sol, as duas crianças, estavam desenhando e pintando na mesinha infantil que tem na unidade, que algumas unidades não tem, mas algumas têm. E aí, Liberdade estava sentada no canto da sala, né, com Esperança, que estava no colo, coberta por uma manta, apesar do calor. E aí, a enfermeira, quando viu essa situação, né, ela já imaginou que a criança poderia estar sendo escondida pela mãe, né? Então, cobertor para ninguém ver, né, que a criança tinha a síndrome congênita do Zika, ou a microcefalia, né, que é muito aparente. E muitas mães trazem realmente essa preocupação, né, de que todo mundo fala do tamanho da cabeça, todo mundo pergunta, então é importante estar atento a essa situação. E aí, no atendimento das 3 crianças juntas, né, então é possível fazer atendimento de crianças todas juntas, né, algumas vezes a gente também vê essa restrição de que cada criança tem que entrar em separado, e aí você pode colocar um tatame, brinquedos na sala, né, então a consulta de puericultura, de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento não precisa ser aquela padrão para todo mundo, então essa família exigiu um atendimento compartilhado diferente, né, e aí durante a brincadeira, no atendimento, é importante dizer que cada um na consulta, assim como na visita, tem um papel, então a médica sabia o que ela precisava fazer na consulta, o fisioterapeuta sabia o que precisava fazer, e a terapeuta ocupacional precisava fazer, para não ficar todo mundo baratinado, né, na consulta. Então, antes de qualquer atendimento compartilhado, é importante pactuação de papéis na reunião de equipe, o que cada um pode fazer, para que lá todo mundo já esteja mais ou menos afinado. Mas a gente sabe que mesmo quando a gente está afinado, aparecem situações que a gente não estava prevendo, né? E aí a gente vai ver o que foi que aconteceu, um dos acontecimentos dessa visita, né? Desse atendimento, desculpe. Durante a brincadeira, Lua, que tinha 7 anos, contou para a equipe
que a mãe não a deixava brincar com Esperança, pois ela é doentinha. E aí o fisioterapeuta perguntou para ela como era brincar com a irmã, como é que ela gostaria de brincar com a irmã. E aí elas começaram uma conversa sobre a importância do brincar para todas as crianças, de uma forma leve e descontraída, né? Então, explicando que as crianças aprendem pelo brincar, aprendem os papéis, né? Visualiza os papéis de cada um, desenvolve as habilidades sociais, cognitivas, né? Enfim, o brincar é muito rico para o desenvolvimento da criança. A criança aprende pelo brincar. E aí, entendendo que quando a irmã traz, né, que ela não podia brincar porque a irmã era doentinha, a cena da recepção em relação ao estigma aparece de novo, né? Então, a criança, o bebê, se não tivesse uma deficiência, certamente estaria ali no meio da brincadeira das crianças, mas como ela tem uma deficiência, as outras crianças não podem brincar com ela, então ela perde uma gigante possibilidade de ser estimulada pelas próprias irmãs, né? Então, aí a médica, né, Liz, ela tenta finalizar uma orientação que aborde essa condição do estigma, né? Elas discutem sobre isso, e aí ela traz uma fala final. É isso, né? Ainda precisamos aprender a conviver com a deficiência e a Esperança vai nos ensinar muito. Pode ser que aconteça de ela ser discriminada, como Lua falou, mas precisamos cuidar para que ela possa viver uma infância feliz e participativa dentro das possibilidades dela. Ou seja, algumas vezes a condição de estigma, né, que é uma barreira atitudinal que a gente tem na sociedade, ela limita ainda mais as participações da criança que tem uma deficiência. Então, no projeto terapêutico singular, é muito importante considerar a barreira atitudinal, o enfrentamento às barreiras atitudinais para a inclusão dessa criança. E aí, nesse atendimento, né, a família também é orientada sobre a inclusão na comunidade, a importância de brincar no parquinho, a importância de que a criança participe das atividades da comunidade e da inclusão na creche, né, e fala que a equipe e o NASF estão dispostos, né, a ajudar no processo de inclusão escolar. E aí a gente pensa em mais um dos conceitos que envolve a construção do projeto terapêutico singular, que é a coprodução. E aí a gente ouve algumas falas, né, negativas e que impulsionam a gente a pensar na coprodução, que é: ele sabe o que precisa fazer, mas não faz. Né? Como é que vai melhorar assim? Ele não se ajuda? Quem é que tem a saída para os problemas dos nossos pacientes? Então, algumas vezes a gente vê que a autonomia do usuário é colocada em xeque, né, pela equipe. A equipe quer um paciente ideal, aquele que siga todas as regras, que tome o remédio, que siga todas as orientações. Mas muitas vezes a gente deixa de considerar que aquelas orientações, elas atravessam a vida de uma pessoa singular e que essa pessoa, ela precisa fazer parte do projeto terapêutico dela, né? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. Né? A coprodução, ela se dá com o compartilhamento de saberes, participação e respeito à autonomia dos sujeitos, né? A atuação pela via do PTS pressupõe o reconhecimento de uma capacidade de poder das pessoas interferirem na sua própria relação com a vida e com a doença, né? Então, algumas vezes os projetos terapêuticos eles são definidos de forma externa, né? Então, quem nunca ouviu ou já vivenciou isso, né? Sair de uma consulta e dizer assim, esse médico nem olhou para mim, ou isso que ele me disse, eu não vou fazer. Sair com uma receita, jogar fora, ou nunca comprar, ou nunca seguir aquelas orientações, né? Então, a ideia do projeto terapêutico singular é de que sejam pensadas tanto orientações como ações que façam sentido para as famílias, né? E enquanto se a gente acha que aquilo é muito importante, mas a família não vê sentido, a gente vai pensar junto com ela possibilidade de alcance daquilo que a gente acha que é muito importante, né? Já aconteceu, por exemplo, comigo, de receber uma criança com deficiência, bebê, e a família não conseguir levar para um SER, por exemplo. E aí a gente pensa, não, a família não compreende, talvez ainda, a necessidade do centro especializado em reabilitação. Mas a gente sabe que essa criança está perdendo tempo. Então, a gente vai precisar pensar que ações a gente precisa tomar. Desde ações inicialmente mais vinculares, até ações mais drásticas posteriores, né? Mas a gente
sempre aposta inicialmente nas ações vinculares, né? Então, atender essa criança na unidade e a família visualizar as potencialidades dessa criança na unidade impulsionaram a família a buscar posteriormente um centro especializado em reabilitação. Então, a aposta vincular, a aposta de que a família enxergue que essa criança tem possibilidade, foi muito mais resolutiva do que acionar o Ministério Público, por exemplo, né, que poderia ser uma das nossas últimas alternativas. Então, a gente precisa sempre pensar que essas pessoas, elas têm certa autonomia sobre a vida delas, né? E que elas devem participar desse processo, senão esses processos eles não vão ser resolutivos. E aí, quando a gente fala de coprodução, a gente sabe que a coprodução demanda da equipe uma operação com menor possibilidade de certeza, como a gente geralmente aprende na faculdade, né? Então, a gente aprende o protocolo. Tem isso, você faz isso. Tem isso, você faz isso. Protocolos são fundamentais, mas os protocolos nem sempre se encaixam para todos os casos. E a maior parte dos casos complexos, eles não conseguem seguir os protocolos, é por isso que eles são casos complexos, né? Então, a equipe, ela tem a menor possibilidade de certeza e, por isso, ela precisa ter maior abertura para negociação, né? E algumas vezes essa negociação é, inclusive, dos próprios modos de ver o mundo, né? E do seu processo de adoecimento e da situação de saúde. Então, não adianta julgar, não adianta dar sermão, se a gente sabe que o julgamento e o sermão não vão produzir nenhum cuidado, né, nenhuma mudança na vida daquela pessoa. Então, é muito importante que a gente esteja atento a isso, né? E aí, o caso de Esperança está andando, né? Passaram 4 meses, Inocêncio, que é o pai, foi atendido pela psicóloga do NASF, né, em uma consulta conjunta com a médica. Ele apresentava quadros de depressão. Hoje ele está participando, né, do cuidado das crianças, inclusive brincando, estimulando Esperança, né, com a ajuda aí da calça da vovó, que é a calça que eu citei lá na frente, que é essa tecnologia de baixo custo, que pode ser feita por qualquer pessoa. Ter nas unidades, eu tenho na unidade que eu trabalho, é uma calça com enchimento, é uma calça de doação que a gente pode conseguir, e ali o chocalho, né, de garrafa PET com grãos, com miçanga, com durex colorido. Então, assim, são tecnologias de baixo custo que a gente pode ter na unidade, que a gente pode ter, orientar que as famílias produzem em casa, né? E nesse caso o pai estava brincando com a filha utilizando esses recursos, né? E aí na conversa, né, o pai ficou envergonhado ao dizer que a gente que é homem não é criado para cuidar em casa, né? Não é criado para ajudar em casa, né, doutora? Mas isso está mudando. Os homens têm que entrar na linha e ajudar também. Tulipa riu da forma como Inocêncio falou e concordou com ele, reforçando que o machismo da nossa sociedade só prejudicava as mulheres e se surpreendeu em estar tendo aquela conversa com Inocêncio. Então esse é um ponto que aparece no caso guia, que eu trouxe, que é muito importante, né? Muitas vezes a gente fala, dá todas as orientações de cuidado, abordagem toda voltada para a mulher, né? Como se fosse a obrigação da mulher e não também do pai, né, de assistir a essa família. Algumas vezes, inclusive, o cuidador principal, a cuidadora é a avó, né? E aí, fazer enfrentamentos, né, construções vinculares com essa família, que desconstrua esse papel negativo, né, que o machismo exerce nessas famílias, né, que prejudica o desenvolvimento das crianças, a saúde mental da mulher e, às vezes, a própria saúde mental do homem, né, que é colocado nesse lugar de dureza, de que não pode lidar com suas emoções, né? Então, trazer esse um ponto que pode ser um ponto importante para ser abordado também nos projetos terapêuticos singulares. No caso das crianças com síndrome congênita do Zika, tem muitos casos, né, de que os pais abandonaram as famílias, de que as mães são sozinhas, são as mães que levam para o centro de reabilitação e que esse aspecto ele não pode ser colocado como um aspecto menor, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de aborto, as mulheres são muito culpabilizadas, né? Mas quando a gente fala de um abandono paterno, esses homens não são tão culpabilizados, né? A gente naturaliza esse abandono. Então, a gente precisa ficar atento a isso. E aí, depois de 4 meses, Esperança foi para o SER, Lu e Sol foram para a escola, mas Esperança ainda não foi para a creche. A família está sendo acompanhada pelo serviço
de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF do CRAS. Então, a gente viu que algumas das orientações, elas foram sendo realizadas com o passar desses 4 meses, né? E possivelmente a equipe discutindo ali continuamente e adequando esse projeto terapêutico singular. E aí é muito importante a gente pensar nesse agir em rede, né? Para uma rede resolutiva, os pontos de atenção eles devem se articular e se comunicar em prol do cuidado da pessoa com deficiência, né? Então, o projeto terapêutico singular, ele é um projeto de vida. E nenhum ponto de atenção isolado é capaz de oferecer atenção integral. Então, o SER não é capaz de oferecer o cuidado integral sozinho, a atenção básica não é sozinha, o CRAS não é sozinho, a escola não é sozinho. Esse agir em rede é muito importante na construção do projeto terapêutico singular. E aí, a gente já veio falando, né, ao longo da apresentação sobre o caso, né, da família de Esperança, mas eu trouxe também aqui para vocês alguns elementos, né, que podem ser considerados em um projeto terapêutico singular. Então, muitas vezes, quando as pessoas falam assim, vocês fazem PTS, as pessoas imaginam que PTS é uma folha, né, é um papel, é um protocolo. E PTS não é. Pode ser, né, pode ser um papel, pode ter um papel específico com o nome PTS, e ali você faz tudo isso que a gente falou que a equipe foi fazendo do PTS da criança, pode ser registrado num papel, pode ser registrado na evolução do prontuário, né? Então, o PTS não é um papel. O PTS é essa longitudinalidade do cuidado dinâmico, com objetivos claros, com responsáveis e prazos, que vai sendo construído ao longo do processo de cuidado. E aí aqui, né, o Gustavo Nunes, ele também traz uma sugestão de um roteiro para facilitar a discussão do projeto terapêutico singular. Então, esse roteiro não é o PTS. O PTS é a produção do cuidado, né? Mas que vocês podem usar esse roteiro, né? Então, identificação completa da família, a localização territorial e elementos do território relevantes. Então, assim, é uma criança que usa cadeira de rodas, que mora na escadaria, é importante sinalizar. Tem 3 crianças, mas elas não podem brincar do lado de fora de casa, porque é uma área que é de extrema violência, né? Um domicílio que está em um lugar que pode ter risco de acidente. Enfim, trazer elementos do território que sejam relevantes para a compreensão do caso, trazer o desenho, né, a representação gráfica do arranjo familiar, então pode usar o genograma, que é essa representação que está aí do lado, pode usar o ecomapa, que é o que está embaixo, né, que você faz as relações, né, mais conflituosas, de relações fortes, fracas, e aí, colocando na internet, vocês acham muitos artigos e orientações de como fazer o genograma, de como fazer o ecomapa, isso ajuda muito na compreensão e na leitura, né, rápida entre a equipe do caso, trazer a queixa, a situação, a demanda, as ações clínicas que já foram realizadas, a avaliação de vulnerabilidade, né, aquela balancinha do que é que protege, do que é que traz de aspecto negativo, né, o que é que vulnerabiliza mais, pactuar os objetivos do caso, né, pensando na negociação das necessidades de saúde também entre equipe e usuário, e aí é muito importante trazer isso, porque algumas vezes o projeto terapêutico singular, ele é disparado na reunião de equipe, como aconteceu nessa equipe, mas ele precisa ser pactuado e discutido com a família, né? Então a equipe vai fazer a visita, vai compreender o caso para traçar outros objetivos, discute com a família a escola, discute com a família o CRAS, discute a estimulação e vai acompanhando para ver como isso se desenvolve. No item 8, né, fazer proposta de intervenção, e aí é muito importante colocar cronogramas e responsáveis, porque eu fiquei de ir no CRAS segunda-feira, discutir o caso de Esperança, e aí eu não fui. Se ninguém nunca me cobrar, pode ser que passe, né? Nunca aconteça articulação com o CRAS, porque na atenção básica você tem diferentes demandas, né? E a gente sabe que algumas vezes a gente vai esquecer de uma coisa ou outra. Mas se tem a reunião de equipe, se tem o profissional de referência que vai buscando, fulano, você fez isso, fulano, você fez aquilo, isso ajuda que esse cronograma ele seja seguido e que o caso possa andar a partir dessas pactuações. E aí é muito importante também definir a periodicidade do caso, né, de reavaliação do caso. Alguns casos, quando chegam,
geralmente a gente discute, que quando é um caso complexo assim, em cada reunião de equipe a gente vai discutindo. Depois a gente pode ir aumentando a periodicidade, né? Semanal, ou mensalmente, a cada 3 meses, e dando uma notícia e atualizando um elemento aqui e outro ali, né? Então, isso vai muito do caso e da condução da equipe. E aí, ele também disponibiliza para a gente um roteiro para a gente discutir projetos terapêuticos singular de coletivos, né? Então, ao invés de pensar um caso-problema, a gente pode pensar uma situação-problema. Então, a situação-problema é o lixo na comunidade, ou a situação-problema é a barreira atitudinal naquela comunidade, ou naquela escola. É a dificuldade de inclusão escolar naquela escola. Então, a situação-problema é coletiva, né? E aí, ele sugere, né, que seja justificada a área de risco, né, porque a escolha desse tema, discutir o problema, a situação e a demanda, né, da área escolhida, aprofundar o entendimento do processo histórico-social daquela questão, discutir os objetivos da equipe, discutir as ações possíveis para implementar um projeto de intervenção na área escolhida, definindo responsáveis, profissionais de referência, né? Pensar a quem incomoda, se eu implantar esse projeto, eu vou ter alguém que tem interesse contrariado, enfim. E fazendo a sequência, né, de ações e traçando essas estratégias para responder a essa situação-problema. E assim como o PTS, também definir as periodicidades, né, de avaliação entre a equipe, todo mundo implicado no processo. E aí, para finalizar o caso de Esperança, né, o caso avançou e na última discussão de caso, né, da reunião de equipe, a terapeuta ocupacional Pérola, ela trouxe uma preocupação, né, que seria os desafios da entrada de Esperança na escola regular. A agente de saúde trouxe a fala de uma vizinha, né, de Esperança, que falou assim, ela vai para a escola, mas ela vai aprender, você não tem medo, falando com a mãe, né? E aí, a agente de saúde, outra agente de saúde chamada Esmeralda, ela conta, né, dá o depoimento sobre a inclusão do seu filho que tem síndrome de Down, né? Ela fala sobre a Lei de Diretrizes e Bases de 93/94 de 1996, fala sobre os diferentes decretos que garantem a inclusão da pessoa com deficiência, inclusive a nova Política Nacional, né, de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Ela fala também, né, que no processo de cuidado, de inclusão do filho, né, existia um risco de superproteção por conta do bullying, né? Então a gente precisa pensar como é o bullying. O bullying ele não pode ser tão forte que tire o direito de uma criança de estudar, né? Então a gente precisa combater o bullying, que é uma violência psicológica e algumas vezes violência física. Então é preciso trabalhar isso no programa de saúde na escola. Né? Ela também falou, né, sobre auxiliar de desenvolvimento infantil, sobre a classe, né, de atendimento educacional especializado que hoje as escolas oferecem. E após o relato, né, de Esmeralda, todos discutiram sobre os desafios, né? A gente não vai dizer que vá para a escola, que vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso, não. A gente sabe os desafios que a gente tem na escola, especialmente escola pública, e também as potencialidades, né? A escola pública, muitas vezes, é também mais aberta ao processo de inclusão do que as escolas privadas. Então, a gente precisa estar trabalhando com esses cenários, né? E aí, nessa discussão de caso, eles também pensaram algumas ações, né? Então, o dentista e o nutricionista iam discutir na semana pedagógica da escola a oficina Diversidade na Escola e o Programa Saúde na Escola para discutir a diversidade humana, a condição de deficiência, pensar em inclusão. A terapeuta ocupacional, agente de saúde e fisioterapeuta iam se juntar ao carpinteiro do território para fazer essa cadeira adaptada, uma cadeira semelhante a essa, para ajudar na inclusão escolar da criança. E mensalmente, a equipe, né, é importante lembrar que a equipe tem informado a Secretaria de Saúde que a família está sendo acompanhada tanto na unidade como no CER, né, no Centro Especializado em Reabilitação. Por que é importante essa sinalização mensal para a Secretaria de Saúde? Por conta daquela planilha que eu falei para vocês no início da web, que as secretarias de saúde e o Ministério da Saúde monitoram as crianças. Então, é monitorado também se a criança está fazendo puericultura,
se a criança está sendo acompanhada no serviço de reabilitação. Então, o serviço que acompanha essas crianças, eles precisam avisar mensalmente a Secretaria de Saúde que essas crianças estão sendo acompanhadas. E aí, para finalizar, né, acho que já passei do tempo, pensando aí, né, que a gestão do cuidado, né, eu sou a área técnica da pessoa com deficiência, fica na diretoria de gestão do cuidado, e é por isso que a gente também faz esse trabalho, né, de pensar e refletir junto com vocês quais são os desafios da gestão do cuidado. Eles são grandes, né, mas como a gente pôde discutir aqui, né, com a superação do olhar fragmentado, com a compreensão de que o cuidado é de responsabilidade de todos os profissionais de saúde, né, da equipe, e de que deve haver a participação e autonomia do usuário no projeto terapêutico e a articulação das redes de suporte social, o cuidado ele passa a ser resolutivo. Então, a gente não tem aquela sensação de frustração com casos complexos. Ele passa a ser integrado à rotina de trabalho. Então, discutir o caso na reunião de equipe é a rotina de trabalho, fazer visita é a rotina de trabalho, atendimento compartilhado é a rotina de trabalho. Então, não é um trabalho a mais, é um trabalho que é de responsabilidade da equipe. E ele passa a ser transformador de vidas, né? Porque quando a gente faz um investimento, para além do processo patológico, né? Faz um investimento nas vidas que estão naquelas famílias, a gente vê um lindo desabrochar, né? De vínculo e de cuidado e de inserção e de inclusão, e que é muito gratificante, né? É esse a retribuição que as equipes têm desse investimento que é feito, né? Então, obrigada, né? Estou aqui à disposição agora para a gente interagir. Tem também aqui, né, o endereço do Telesaúde, e aí que vocês podem também entrar em contato, se quiser posteriormente, e trazer comentários e pontuações sobre o que eu explanei aqui para vocês. Obrigada. Espaço para tirar Vamos dúvidas. abrir espaço para tirar. Então, quem ainda não postou, né, seu questionamento, utilizem o espaço do bate-papo e mandem aqui para a gente. Para tornar esse momento mais. Tá com meu nome aqui? Não, tá com a Fernanda, né? Ai, que bom, vocês estão. Estou disponível, estou vendo aqui. Obrigada, que vocês estão trazendo, né? Que foi clara, né? Tentei fazer assim. Muita coisa a gente não falou, como eu falei no início, né? Porque falar de síndrome congênita é um mundo, né? Então, desde a etiologia, processo de cuidado, caracterização das crianças, mas eu tentei trazer aqueles pontos principais para serem abordados no projeto terapêutico. Então, Tiago está colocando aqui as perguntas, né? De quem é a responsabilidade pelo PTS? Da equipe de saúde da família ou do NASF? Muitas vezes apenas os agentes de saúde fazem as buscas, né, por informações. Muito, muito bacana essa pergunta, porque o projeto terapêutico singular ele é da família, né? E aí a construção do projeto terapêutico singular, ele é de toda a equipe, né? De todo mundo que faz parte do cuidado daquela família. Podem ter projetos terapêuticos singulares, que seja só da enfermeira, da médica, da nutricionista e do educador físico. E podem ter outros que têm a equipe inteira, né? Então, a responsabilidade pelo PTS, a nossa orientação, né, da minha prática, da minha vivência com o PTS é de todos, né? Então, nas reuniões de equipe, coloca o caso complexo, discute o caso complexo, pensa as ações para aquele caso e aí sim atribui as responsabilidades, o que é da equipe, o que é do NASF, o que é do agente de saúde, e aí define quem é um profissional de referência para aquele caso. Então,
pode ser que uma equipe tenha 10 casos complexos e 3 casos complexos a enfermeira é profissional de referência, 5 casos complexos é a médica, 3 casos complexos é a equipe NASF, sei lá. Mas você pode definir o profissional de referência, mas a responsabilidade pela produção é de todos, né? A segunda pergunta é: a criança que nunca foi estimulada e já tem mais de 1 ano e ainda não fica sentada, o que pode ser realizado e orientado à família? Isso é muito, muito interessante a pergunta, porque a gente fala muito da janela de oportunidade, da estimulação, né? Quanto antes, melhor, né? Então, a criança já tem mais de 1 ano, então a gente já vê que ela já perdeu um tempo de estimulação, mas nunca é tarde para estimular, né? Então, é muito importante que, mesmo depois de 3 anos, porque a gente fala muito 0 a 3, 0 a 3, 0 a 3, 0 a 3 é um boom do desenvolvimento, né? Da criança, mas a gente se desenvolve ao longo da nossa vida, né? Bronfenbrenner, que é um autor do processo de desenvolvimento infantil, ele traz que até morrendo a gente está se desenvolvendo, né? Então, precisamos acreditar que essas crianças precisam estar o tempo todo sendo estimuladas. E aí, o que pode ser realizado é orientado à família, né? Se a criança que tem 1 ano, mais de 1 ano, e não fica sentada, né? Então, inicialmente, essa criança claramente já está com um atraso motor no desenvolvimento. Por conta do atraso motor, ela pode ter outros atrasos, né? Então, uma criança que não senta, possivelmente ela não busca, possivelmente ela não brinca, possivelmente ela já está tendo mais outros comprometimentos que não só o sentar no seu processo de desenvolvimento. Então, se já está na puericultura, a puericultura orientar como fazer o encaminhamento dessa criança para uma avaliação multiprofissional, e aí acho que é muito importante o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, se não tiver no NASF, tentar ver qual é o centro de referência desse município, né, qual é o centro especializado em reabilitação de referência, e buscar uma avaliação. Porque essa criança, a depender, né, do que ela tenha, da condição que ela tenha, ela vai precisar de diferentes orientações. De cara, né, não conheço a criança, não sei o que ela tem, mas aquela calça da vovó que a gente mostrou lá, que eu mostrei aqui a foto, né, pode ser usada, né, como estímulo para que a criança possa ficar sentada, inicialmente com apoio, e sempre estimular que a criança vá saindo desse apoio, porque assim que todas as crianças começam a sentar, né, elas começam a sentar com apoio e depois o apoio vai saindo. Talvez essas crianças ela precisem de uma estimulação maior, então coloca nessa calça, né, sentadinha encostada na calça, e dá brinquedos e vai estimulando que ela deixe de pegar e pegue o brinquedo, e a partir do brinquedo vai tirando a calça, né, com o passar do tempo. Então, a família ela tem que ser orientada tanto de brincar, como de permitir que essa criança esteja assumindo essas posturas. A criança, ela só fica de barriga para cima. Quando eu coloco de barriga para baixo, ela chora. Precisa colocar de barriga para baixo, precisa colocar sentada, precisa estimular ou ficar em pé, porque essa criança vai precisar dessas descargas, né, de peso, para ir fortalecendo sua musculatura, avisando para o cérebro dela, né, que postura é essa, o que é que ela precisa acionar para estar nessa posição. Mas a indicação que eu dou é que, além dessas orientações para a família e fazenda em casa, que busquem um serviço especializado, ou o NASF, que tem profissionais que podem ajudar a conduzir melhor essa orientação mais específica. E o terceiro é como o NASF pode garantir um bom atendimento e acompanhamento quando temos uma rede fragilizada e resistente a realizar ações compartilhadas. Eu acho que essa colega aí trouxe uma realidade que é muito desafiadora, isso é muito real, né? Essa questão de que o NASF muitas vezes fica sozinho, né, no acompanhamento de alguns casos complexos, porque tem muita dificuldade da rede. E a sugestão que eu dou é de que comece a ação compartilhada por casos, porque às vezes, assim, já aconteceu comigo, né? Tentar compartilhar com um serviço. E esse serviço não quer compartilhar. E aí, mas quando a gente vai assim, olha, eu quero fazer ações com você, eu quero... Fica muito abstrato, mas você diga assim, fulano, eu vim aqui discutir o caso de Esperança. Esperança é minha paciente lá do território,
Eu quero saber o que é que vocês estão fazendo com Esperança aqui no centro de reabilitação, porque eu quero continuar o cuidado em casa. Quem está na atenção básica no NASF pode fazer uma coisa que o centro especializado não pode, que é fazer a visita no domicílio. Pode, mas tem mais dificuldade, né? Que é acompanhar no domicílio, que é acompanhar no parquinho, que é acompanhar na escola. Então, você pode chegar e dizer para o centro de reabilitação assim: estou aqui para potencializar o seu cuidado. Eu não vou ser um trabalho a mais, ao contrário. A gente pode, inclusive, alternar, né? Às vezes é de um município distante, o centro de reabilitação é em outro município. NASF faz um atendimento de estimulação em uma semana, vai para o centro de reabilitação em outra. A criança viaja menos, a criança se estressa menos, pode ter maiores ganhos. Então, essa ação compartilhada é fundamental. Isso é uma realidade. Os centros de reabilitação, eles não estão ainda abertos a esse diálogo. E aí, uma das sugestões, inclusive, assim, de aproximação, que a gente, inclusive, da área técnica tem dado, é de que o centro de reabilitação abra para o NASF poder assistir um atendimento de estimulação, né? Então, esse atendimento conjunto, eu vou tirar um turno do meu dia, do meu atendimento, vou fazer uma visita no centro de reabilitação e vou passar uma manhã ou uma tarde assistindo os atendimentos do centro de reabilitação. Então, essa é uma forma de compartilhar, né? Se o centro de reabilitação se disponibiliza a lhe receber, você já faz o vínculo com algum profissional, já discute o caso, já sai com conhecimento, né? A gente sempre se atualiza quando a gente faz atendimento com outro profissional, principalmente quando é do serviço especializado. E aí essa construção, ela pode se dar de uma forma mais tranquila do que aquela aproximação, né? Mais resistente, como você trouxe. Então, é só uma sugestão. Bom, não tive mais questionamentos aqui pelo chat. Caso alguém ainda queira trazer algum comentário ou trazer algum questionamento, ainda estamos à disposição. Gostaria de informar que nós estamos com a plataforma nova do Telesaúde, então os profissionais que ainda não fizeram o seu cadastro, entre no nosso site telesaude.ba.gov.br e realize seu cadastro, que outros questionamentos posteriores que podem surgir no território podem ser apoiados e respondidos aí pela plataforma. Miriam ainda está digitando, aguardar o comentário de Miriam. Ok, então estamos chegando ao final dessa web palestra. Gostaria de agradecer a todos pela participação, também a Fernanda pelas contribuições, e já informar para vocês que na próxima semana ocorre a web palestra sobre queimaduras, orientações e primeiros socorros. Então aguardamos todos vocês. Até lá.